Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 11 desse terceiro trimestre de 2023, já caminhando para o final do trimestre. E o assunto da nossa lição é cultivando a convicção cristã. Estaremos vendo a questão da convicção cristã em três patamares: espiritual, moral e social. Dentro desse ponto estaremos comentando. É esse que vos fala, é o pastor Antônio Dias, e já deixo aqui o meu convite a você para que se inscreva no canal, divulgue, compartilhe e vamos propagando a palavra do eterno Deus Todo-Poderoso. A nossa lição ela está firmada no apóstolo Paulo. O comentário central é a posição do apóstolo Paulo quanto a este assunto de cultivar a convicção cristã nos três sentidos: espiritual, moral e social. Mas o que vamos comentar nesta lição? O que estaremos abordando? Começando pelo nome do apóstolo Paulo. Ele mudou de nome? Houve essa mudança após a conversão? Esse é um ponto que nós estaremos abordando. Também o que é cultivar, o que é convicção, o que é cidadania. Devemos nós exercer o direito de cidadãos enquanto aqui na terra? Então estaremos colocando o que é ética, o que é moral, para entendermos aqui essa questão que estará sendo debatida, exposta nesta lição. Pois bem, posto isso, iniciando já pelo nome do apóstolo Paulo. Primeiramente, vamos partir do hebraico. O nome Paulo, ele vem do hebraico Saul, que é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, até porque é da mesma tribo de Saul, né? É da tribo de Benjamim, o apóstolo Paulo. E o seu nome no hebraico é Shaul, do hebraico. E o seu significado é pedido, porque lá no hebraico a palavra por exemplo, chamar, guardar, chamur, guardado, shaal, pedir, shaul, pedido. Então o nome original lá no hebraico é Saul, né? Seria Shaul, o nome do apóstolo Paulo dentro do hebraico. Aí o que ocorre? Na Septuaginta, eles deixaram alguns pontos, ao trazer do hebraico para o grego, eles deixaram alguns pontos difíceis de contornar, ou até mesmo incontornáveis, porque no grego existe a declinação do substantivo. Na língua portuguesa não existe, mas no grego existe. Existe aí 7 ou 8 variações, situações em que ocorre a declinação, tanto na escrita quanto na pronúncia. Por exemplo, o nome Saulo, há uma declinação que foi deixada no Novo Testamento. Lucas, quando escreve o Atos dos Apóstolos, ele deixa o nome de Paulo declinável, né? Que muda a escrita e a pronúncia dependendo da posição. Pode ser Saulos no grego, ou Saulon, ou Saulo, que é o mesmo Saul do hebraico, né? E também outro ponto que nós devemos observar aqui é que o nome Paulo é o significado, né, ou seja, o nome Saul, Shaul do hebraico é o mesmo que Saulo no grego. E no português é Saulo, Paulus no latim, Paulo no português. Então, essas mudanças, né, do nome, segundo a língua, segundo a escrita, é natural que ocorra, assim, para entendermos. Por exemplo, o nome é João, no português é João, no espanhol é Juan, francês, Jean, em inglês, John, mas é o mesmo, apenas quando muda a língua, muda a pronúncia e também a escrita. Então o nome de Paulo
é o nome que veio, essa adoção do nome Paulo é o nome romano, que seria Paulus, e para o português, Paulo. Então, essa mudança do nome do apóstolo Paulo não foi por conta da conversão, pura e simplesmente. Quando ele converte por volta do ano 35, ali no caminho de Damasco. E depois de 13 a 14 anos após isso, é que ele tem a mudança então do seu nome, quando ele vai na primeira viagem missionária. Depois de vários anos depois, 12, 13 anos depois, que ele vai para a primeira viagem missionária e ele adentra no território europeu e ali ele então adota o nome Paulus, né? O nome Paulus, que para o português é Paulo. Então não houve assim uma mudança. A diferença é que no hebraico, Shaul é pedido e Paulo no latim, né, Paulus, e Paulo no português é o significado de pequeno, né? Muda o significado, mas é o nome correspondente. Pois bem, posto isso, nós vamos para cultivando a convicção. Primeiro, o que é cultivar? Esse que vos fala, eu fui criado na lavoura, fui criado na roça. E lá na roça nós cultivávamos o algodão, cultivávamos o amendoim. O que é cultivar? É você lançar a semente, preparar a terra, cuidar daquilo que se plantou, ver crescer e colher finalmente os frutos. Então cultivar tem a ver com o zelo, tem a ver com o cuidado, tem a ver com a proteção. E você depois, claro, quem cultiva, ele come depois do fruto que ele cultivou, né? É assim que funciona, cultivar. E o que é então convicção? Convicção, a palavra convicção, ela vem de convencer, Lá em João, nós vamos encontrar no Evangelho que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez convencido da situação pecaminosa, o homem então tem a oportunidade de aceitar a Cristo Jesus para a salvação da sua alma. Como John Bunyan, ele bem escreveu no seu livro O Peregrino, que é um dos livros mais lidos após a Bíblia, somente O Peregrino é um dos livros mais lidos no mundo, em toda a história. Nós vamos ver que ali ele vai contar a história do cristão. O cristão, ele morava na cidade da destruição, e quando ele tem esta convicção que ele morava na cidade da destruição, ele começa a sua jornada em busca da cidade celestial. E assim, esta é a caminhada nossa, né, terrena, em busca do eterno, em busca do eterno Deus, de estar na presença de Deus. Certo que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Convicção, tem a ver com convencimento. A pessoa foi convencida de que ela é uma pessoa pecadora, que ele é um ser pecador, e então a pessoa, dentro dessa convicção, ela é convencida de que Jesus é a única saída, e então ela opta por aceitar a Cristo e assim ir livre da condenação do pecado. Agora, indo adiante, o que nós somos? O Senhor Jesus, ele ao ensinar a oração do Pai Nosso, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele fala: Pai Nosso que estais nos céus. Isso vale dizer que nós recebemos uma paternidade espiritual. E esta paternidade espiritual, como Paulo vai escrever nas suas epístolas, que nós somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Nós somos chamados filhos de Deus. E se somos filhos, nós nos tornamos cidadãos dos céus. Nos tornamos cidadãos celestial. Mas aqui nesta vida, nós temos a nossa cidadania. Por exemplo, como que se define uma cidadania? Cada país tem a sua constituição que vai definir quem fazem parte que tem direito àquela pátria, a ser adotado como brasileiro, por exemplo, como americano, como japonês, como judeu. É a constituição do país. No caso, existem duas maneiras, o ius soli e ius sanguine.
O ius soli é o direito do solo, ius sanguine, direito do sangue. Por exemplo, o povo judeu, ele é ius sanguine, não importa onde a pessoa venha nascer, se ela é filha de judeu, ela será considerada da nacionalidade judaica, ela é judaica, né? No caso, depois vamos explicar esse detalhe, judeu, israelita, mas não convém aqui em razão da exiguidade, né, do tempo que é pequeno. Mas, para entendermos, né, a pessoa é considerada judeu se ela é filha de um judeu. Vamos embora nessa questão. Quem nasce aqui no Brasil é tido como brasileiro, independente dos pais serem ou não brasileiros. O que é isso? Ius soli, direito do solo. Agora, se a pessoa ela tem uma nacionalidade japonesa ou judia, né? E ela nasce aqui no Brasil, pela lei brasileira, ela é considerada brasileira. Mas quando ela atingir a maioridade, em razão dos pais terem outra nacionalidade pelo ius sanguine, ela vai definir qual das duas nacionalidades ela optará. Na sua maioridade, ela decidirá se quer ou não seguir como cidadão brasileiro, né? Vai escolher ali a sua cidadania. Pois bem, Paulo, ele era cidadão romano de nascimento. Quando ele é açoitado lá na cidade de Filipos por varas e é levado às câmaras interiores, ele é humilhado diante da população, no dia seguinte, durante aquela noite, o Senhor Jesus salva o carcereiro, salva toda a família, e pela manhã os magistrados mandam soltar a Paulo e a Silas, que estavam presos. O que eles fazem? E Paulo, ele reivindica a sua nacionalidade, ele reivindica o seu direito de cidadão romano. Ele fala como nós fomos açoitados em praça pública e isso não se faz com cidadão romano. Por quê? Porque a lei Lex Valéria, assinada em 509 a.C., assegurava ao cidadão romano o direito do devido processo legal. Ele só poderia ser submetido a uma pena humilhante de apedrejamento, açoitamento, depois de um devido processo legal. E ele não passou por esse processo legal, foi açoitado direto. E o que é pior, no ano 248 a.C., foi também promulgada uma outra lei, a Lex Pórcia, a primeira Lex Valéria, e agora a Lex Pórcia, diz que um cidadão romano não poderia ser submetido a tratamento cruel, ainda que culpado. E aqueles homens haviam cometido essa falha. E ele chega para Paulo e diz assim: não, mas nós também conseguimos a nossa cidadania porque compramos, porque pagamos uma alta soma de dinheiro. Aí Paulo fala: mas eu sou de nascimento. Quer dizer, ficou pior ainda a situação. E então eles foram, se desculparam e soltaram a Paulo por ser ele um cidadão romano. Isso nós vamos ver no martírio tanto de Pedro quanto de Paulo. O martírio de Pedro foi a crucificação, porque ele era cidadão judaico, ele era judeu, ele não era romano. Por exemplo, Cristo, ele foi crucificado segundo a lei romana e não segundo a lei judaica. Os romanos, então, eles crucificaram a Cristo, aquela pena tão terrível pela qual o Senhor Jesus passou, foi açoitado, humilhado, espancado e por fim crucificado na cruz, porque ele não era cidadão romano. Paulo, na condição de cidadão romano, ele foi decapitado, que era a morte, ainda que a pena de morte prevaleceu contra ele no final, mas foi decapitado. É uma morte mais rápida, sem a crueldade de passar por aquelas agruras como passou o Senhor Jesus, como passou tantos outros apóstolos e como passou o próprio apóstolo Pedro. Então, aqui foi a questão da cidadania que foi invocado pelo apóstolo Paulo. Agora, nós vamos ver a questão, quando nós trazemos para o espiritual, a salvação nossa em Cristo nos garante a cidadania celestial, nos garante que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós temos uma paternidade espiritual, nós temos uma paternidade celestial. Logo, nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos celestiais, somos cidadãos dos céus. Como diz o salmista, né, no Salmo 15, ele vai dizer assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em
em sinceridade, e que pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é reprovado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Aqui é o Salmo 15, está passando o relatório do verdadeiro cidadão dos céus. O que é isso? A questão moral, porque a moral ela é diferente da ética. A ética é uma coisa, a ética ela não discute se é certo ou se é errado, ela vai apenas na questão teórica. A prática leva a pessoa a ter o certo e o errado. Quando nós vamos falar da ética, o primeiro filósofo que tratou sobre a ética foi Sócrates, e foi falado por Platão. Ele fez as menções das citações de Sócrates, mas Aristóteles, ele condensa e coloca ali a ética política. Tudo para os gregos era na ética política. Aí nós chegamos na Idade Medieval, o que acontece? A ética deixou de ser política e passou a ser religiosa, questão religiosa. E aí agora, nesse século XXI, nessa sociedade pós-moderna, nós temos a ética profissional. Então, na verdade, essa ética profissional, ela é uma moral. A ética é a teoria e a moral é a prática. Esta é a diferença entre a ética e a moral. E é por isso que nós sempre fazemos menção, desde que começamos esse trimestre, do Salmo 11 no versículo 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Então o ataque das trevas, do espírito de Babilônia, como vimos nessas lições anteriores, até a lição 9, por exemplo, ela foi citada, o espírito de Babilônia, para destruir os fundamentos. Se os fundamentos são transtornados, o que pode fazer o justo? Essa é a questão da ética, da questão moral que nós estamos vendo, a convicção moral. E aqui no Salmo 15 vai dizer aqui o verdadeiro cidadão dos céus, como o verdadeiro cidadão dos céus deve portar e se portar e se comportar. E no tópico 3, da nossa lição, nós vamos ver a convicção social. Essa questão do socialismo, do social, melhor dizendo, foi digamos assim, sequestrada pelo pensamento progressista, onde só eles são os detentores do social, que defende o social, quando na verdade eles são verdadeiros criminosos na questão do social. Eles são verdadeiros criminosos. Hoje o mundo ninguém fala dos campos de concentrações que existe lá na China, que é chamado desde a década de 60, que foi implantado por Mao Tse Tung, chamado campo de ressocialização. E esse campo de ressocialização é um trabalho trabalho esforçado para convencer a pessoa que o socialismo, que o comunismo é correto. Então, eles trazem desta maneira a pobreza para o povo, a humilhação para o povo, para implantar uma ideologia nefasta. Porém, a Bíblia Sagrada, ela já vai falar acerca do que é ser social. Nós vemos aqui lá na lei de Moisés, Deus disse para Moisés, olha, quando o direito tem que ser respeitado, não importa se é do rico contra o pobre, se o direito é do rico, o direito terá que ir para ele, mesmo ele sendo rico. Se o direito é do pobre, tem que ir para o pobre, mesmo ele sendo pobre, no combate contra o rico. Então o Senhor ele trouxe ali a equidade para julgar as causas, independente da posição social. A justiça de Deus, ela deveria prevalecer na boca e nas sentenças dos juízes, como foi determinado por Deus na lei de Moisés. Por outro lado, nós vamos ver o profeta Isaías no capítulo 58, nós vamos ver ali outro ponto que o profeta, que Deus, usando ali o profeta Isaías, ele vai falar do verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus, a verdadeira religião. Isso aqui está inteiramente voltado para o social. Ele vai dizer assim, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças as ataduras
que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados, que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu encubras e não te escondas da tua carne? Olha só, e no versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha o que Deus fala: o verdadeiro jejum, a verdadeira religião para com Deus é esta. E o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 15 a 17, ele vai dizer a mesma coisa, trazendo para o Novo Testamento, mostrando o cuidado social. Então o social, ele não está acima do espiritual. Primeiro o espiritual, depois o moral e por final o social. Nós temos que pregar o evangelho, mas o evangelho não é só palavras, são ações, são atitudes para a salvação da pessoa. E também não basta eu dizer: olha, vá em paz e Deus te abençoe. Se a pessoa está precisando de comida, temos que fornecer a comida. Se está precisando de roupa, fornecer a roupa. Medicamento, fornecer o medicamento. Então nós temos que suprir a necessidade imediata. Isto é convicção social, isto é evangelho, isto é Bíblia. Foi isso que o Senhor deixou para nós, para a sua igreja nesta última hora. Então nós não podemos deixar as coisas caminharem como estão. Às vezes as pessoas criticam, mas o que Paulo vai ensinar? É digno o obreiro do seu salário. A pessoa que trabalha, ele deve receber por aquilo que faz. Aquele que vive do altar, coma também do altar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não podemos confundir e trazer a confusão em humilhação, em afronta ao Evangelho de Cristo. Por isso, nesta lição, é assaz importante para o nosso crescimento espiritual, cultivando a convicção cristã na questão espiritual, na questão moral e também na questão social. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos conserve até que Ele volte. Amém.